Fala galera, tá começando aqui mais um vídeo do J Marcos e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um texto que eu acabei vendo, né, em uma das aulas que eu tava dando. Então, basicamente, só para contextualizar, eu era professor de uma matéria chamada Projeto de Vida, que uma matéria que não tinha professor específico, né, para dar esse conteúdo. Então, qualquer pessoa que estivesse desocupada lá, como era o meu caso, foi chamado para dar essa aula. Então, eu aprendi muito com esse texto. Esse texto ele fala justamente de um fragmento de uma conferência, né, de um cara chamado Jorge La Rosa Bondia, da Universidade de Barcelona. E ele fala basicamente sobre a experiência. Então a gente volta no aquele assunto que a gente falou ontem, sobre redes sociais. É uma coisa que tem uma profunda relação com isso. Falando sobre aquele vídeo de ontem, eu lembrei desse texto que eu já vi aí faz uns 2 anos, mais ou menos. Tá? Então, abrindo aspas aqui para a fala do Jorge La Rosa. Ele diz assim: começarei com a palavra experiência. Podemos dizer que experiência é, em espanhol, o que nos passa, em português, o que nos acontece, em francês, aí diz lá, em francês, em italiano, blá, blá, blá. A experiência é o que nos passa, o que acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, não o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Disse-ia que tudo o que se passa está organizado para que nada nos aconteça. Walter Benjamin, em um texto célebre, já observava a pobreza de experiências que caracteriza o mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. E a gente entra naquele assunto das redes sociais que a gente falou ontem. Muitas coisas estão acontecendo, mas o que está acontecendo exatamente com a gente? Então, qual é a nossa experiência, nossa vivência? A gente está vivendo as coisas dos outros. Daqui a pouco eu vou contar um fato, né? Depois de ler esse texto, na aula lá numa dessas aulas que eu dei, que justamente classifica muito bem o que eu quero chegar, em que ponto eu quero chegar, o que eu quero falar. Continuando aqui o texto. Em primeiro lugar, pelo excesso de informação. A informação não é experiência. E mais, a informação não deixa lugar para a experiência. Ela é quase o contrário da experiência, quase uma anti-experiência. Por isso, a ênfase contemporânea da informação em estar informados e toda a retórica destinada a constituirmos como sujeitos informantes e informados. A informação não faz outra coisa que cancelar nossas possibilidades de experiência. O sujeito da informação sabe muitas coisas. Passa seu tempo buscando informações. O que mais o preocupa é não ter bastante informação. Cada vez sabe mais, cada vez está melhor informado, porém, com essa obsessão pela informação e pelo saber. Mas não o saber no sentido de sabedoria, mas no sentido de estar informado. O que consegue é que nada lhe aconteça. E aí, voltando aqui para o nosso vídeo, as redes sociais é isso. Então, tipo assim, eu tenho exemplos de pessoas mais ou menos conhecidas, bem conhecidas, mais ou menos conhecidas, mas específico uma pessoa aqui, por exemplo, que mora no mesmo condomínio que eu, que ela ficava mandando todos os dias no grupo sobre morte, assassinato, tragédia, o fato que aconteceu com o presidente, aconteceu com o governador, aconteceu com o prefeito, com a Virgínia, com o Léo Dias, o que alguém falou, vai faltar luz, vai faltar água, vai chover granizo, deu temporal, vídeo de gente se matando, vídeo de gente morrendo, vídeo de cachorro lascado, cachorro perdido, ou seja, a pessoa sabia tudo, cara, que estava acontecendo no mundo. Essa pessoa provavelmente ela ficava no WhatsApp, compartilhando de outros grupos, e também no Instagram, compartilhando, vendo Reels e compartilhando as coisas. E obviamente nesses portais carniceiros aí para compartilhar as tragédias. Ou seja, ela estava vivendo
Não, ela estava somente repassando as informações. E ela estava extremamente preocupada em receber as informações e aí conseguir repassar essas informações. Então, para ela, talvez o objetivo dela, o papel dela nessa vida toda era receber e repassar, receber e repassar, receber e repassar, receber e repassar. Então ela se, talvez, né, eu imagino, se achava a pessoa que é mais bem informada desse lugar. Uma pessoa que olha para as pessoas, isso aqui vai ser importante, as pessoas vão me notar, as pessoas vão me ver, as pessoas vão falar, eu que dou a informação primeiro, eu sou a fonte, eu sou o furo da reportagem. E não era nada disso, né? O primeiro que não era nada disso. O segundo que ela muitas vezes não colaborava em nada com as besteiras que ela mandava no grupo. E essas coisas que normalmente alimentavam ou raiva, ou dor, ou sofrimento. Ela me chegou a mandar vídeo de gente se suicidando no grupo do WhatsApp. Do condomínio, que não tinha nada a ver com isso. Então, é porque ela queria ser a informante. Ela queria ser a pessoa que, né, que tá mostrando tudo que acontece. Ser a pessoa que está super informada, né? Então, isso aí é um fato. É justamente isso que está sendo relatado diretamente aqui. Voltando ao texto. A primeira coisa que gostaria de dizer que experiência sobre experiência é que é necessário separá-la de informação. E o que gostaria de dizer sobre saber de experiência é que é necessário separá-lo do saber de coisas, tal como se sabe quando tem informação sobre as coisas, quando se está informado. É a língua mesma que nos dá essa possibilidade. Depois de assistir a uma aula ou uma conferência, depois de ter lido um livro ou de uma informação, depois de ter feito uma viagem, de ter visitado uma escola, podemos dizer que sabemos coisas que antes não sabíamos, que temos mais informações sobre alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, podemos dizer também que nada nos aconteceu, que nada nos tocou, que, contudo, o que aprendemos, nada nos sucedeu ou nos aconteceu. Em segundo lugar, a experiência é cada vez mais rara. Por excesso de opinião, o sujeito moderno é um sujeito informado que, além disso, opina. É alguém que tem uma opinião supostamente pessoal e supostamente própria, e às vezes supostamente crítica, sobre tudo que se passa, sobre tudo aquilo de que se tem informação. Para nós, a opinião, como a informação, converteu-se em um imperativo, uma ordem. Em nossa arrogância, passamos a vida opinando sobre qualquer coisa sobre que nos sentimos informados. Se alguém não tem opinião, se alguém não tem posição própria sobre o que se passa, se alguém não tem um julgamento preparado sobre qualquer coisa que lhe apresente, sente-se um falso, como se lhe faltasse algo essencial, e pensa que tem que ter uma opinião. Depois da informação vem a opinião. No entanto, a obsessão pela opinião também anula nossas possibilidades de experiência. Também faz com que nada nos aconteça. E até então, esse é o texto do Bom Dia. Então, veja só. É exatamente o que nós estamos vivendo hoje, né? Isso aí é um texto que... deixa eu ver se tem alguma... acho que... eu não sei, na verdade, a data e tal, né? Mas tá aqui. É daqui, 2019. Então, uma coisa que está cada vez maior, principalmente com o avanço das redes sociais, com os vídeos curtos, com a sociedade como um todo, que exige que a gente fique se posicionando sobre tudo, coisa que a gente nem sabe. E aí essa parte que ele fala sobre a opinião que nem sequer é supostamente própria, supostamente crítica, né? Supostamente é nossa. Então a gente às vezes vê a opinião, o que uma pessoa que eu acho que é inteligente falou, o que a pessoa que é popular falou, o que o cara que é um especialista sobre uma coisa falou. Eu pego aquilo lá e aí falo, é isso. Então, cara, o que mais tem hoje é pessoas sabendo sobre tudo.
pessoas que nunca estudaram nada, nunca pesquisaram, nunca foram atrás de nada, simplesmente batendo o martelo sobre assuntos complexos pra caramba. Eu tenho exemplos aí de pessoas que falam com todas as letras, com todas as vírgulas, com todas as coisas, batendo o martelo de que Israel está certo em matar esses... Vou ver que o YouTube me censura achando que eu tô fazendo isso, mas eu tô abrindo uma aspa, né? Então tem gente que fala isso. Aí vai ver lá, foi formado em quê? É formado em história, formado em história em cultura árabe. Aí a pessoa, não, engenheiro. Então, obviamente que a pessoa tem o direito de procurar, pesquisar e tal, mas ela não fez isso. Ela tá falando isso porque uma pessoa que ela confia muito falou, porque Israel... Pô, acho que eu cheguei num assunto muito polêmico também pra citar como exemplo, né? Mas enfim, a pessoa utiliza ali coisas que ela acredita, usa religião, usa posicionamento político, ideologia, sei lá, o que for, pra afirmar aquilo, sem ter nenhuma base, porque alguém falou, porque ouviu, porque isso, porque aquilo, porque uma coisa sem sentido nenhum, né? Então, é isso. A pessoa não é satisfeita em ter em ser o sujeito que recebe a informação e repassa, como também ela repassa muitas vezes dizendo que aquilo é uma opinião dela, que ela tem uma visão sobre aquilo, que ela é uma especialista naquele assunto, e que isso é uma coisa ok, que ela quer participar das informações, que ela quer falar sobre aquilo. E aí também está diretamente relacionado às fake news, né? Está relacionado aos discursos de ódio. Tudo isso está nesse meio aí. Beleza. Passado isso, compartilhando a situação que aconteceu na sala de aula, quando eu falei sobre esse texto, quando a gente leu esse texto em sala de aula, que eram depois vem aqui umas perguntas. Deixa eu ver se eu encontro exatamente qual era a pergunta que discutiu sobre isso e tal, falou sobre esse negócio de experiência. E aí tinha uma atividade onde ele se pergunta basicamente assim: qual foi a última experiência que você teve? Experiência, né? Eu não sei onde que está exatamente essa coisa, mas tá isso. Depois de entender o conceito, qual é esse daqui, ó? Aqui. Depois de entender o conceito que o autor defende, responda: qual foi a última experiência pela qual você passou, que de fato aconteceu, que de fato te tocou verdadeiramente. E aí um rapaz lá respondeu o seguinte: isso aí era ensino médio, né? Respondeu: o gol do Messi na Champions League. Essa foi a última experiência que ele viveu. E aí concluiu, né, todo esse... como fosse fechou com chave de ouro. Pode nem dizer que é uma coisa de chave de ouro, porque seria uma coisa positiva, né? Mas concluiu o esquema do assunto. Então, tipo, depois daí acabou, velho. Acabou a aula. O cara respondeu exatamente que a última experiência que ele viveu foi ver alguém fazer um gol lá na Europa. E essa foi a última experiência que ele viveu. Porque de alguma forma ele se emocionou com isso. Porque ele achou legal isso. Mas ele não viveu. E esse é exatamente sobre o que o texto falava. Ou seja, em vez dele ter sido o cara que fez um gol, ainda que fosse na pelada lá do bairro, mas não. Então, quando a gente falou lá no vídeo antes sobre redes sociais, sobre... como eu falei, vai viver, em vez de ver um filme, vai coisa... Quando eu falei até do videogame, né, você tem o exemplo lá. Em vez de ficar vendo filme, eu gosto de jogar um videogame, porque no videogame, por mais que não seja eu que tô ali agindo, que tá uma coisa acontecendo, mas pelo menos eu tô mexendo o meu dedo, eu tô inventando uma coisa, eu tô sendo desafiado por alguma coisa e tal. Por mais que isso aí abre imagens aí pra discussão, alguém pode não concordar exatamente que o videogame é uma pessoa agindo, né? Mas, teoricamente, eu tô fazendo alguma coisa. Eu tô controlando, eu tô tendo uma ideia. Eu gosto de jogar jogo de simulação, de construção de cidade e tal.
Então eu tô construindo uma cidade, eu tô vivendo. É um entretenimento, é uma coisa bobinha, mas eu tô agindo. Eu não tô só parado em frente a uma tela vendo. Eu não tô só rolando a tela para cima para encontrar milhões e milhões de vídeos que vão me satisfazer. Eu tô agindo, tô fazendo alguma coisa. Então esse é um dos piores exemplos possíveis, né, do caso do videogame. Mas assim, ainda quero dizer que no videogame minimamente a gente faz alguma coisa. Então aquele negócio de viver. Então aprender uma coisa nova, vai tocar um violão, vai. Eu tava falando pra Yasmin, inclusive, que ultimamente eu vi muito incentivando as pessoas a estudar. Então eu vejo pessoas, por exemplo, que lá no meu trabalho tem gente que não é concursado também, né? Então essas pessoas são provisórias lá, contratos. Então eu incentivo, cara, faz um concurso. Olha, abriu tal coisa, abriu essa vaga, abriu isso daqui. Pra Leão já convidei geral para fazer o concurso da Leão. Por mais que eu fico pensando assim, por mais que essas pessoas sejam concorrentes, eu teoricamente tô vivendo, já tô com uma coisa garantida. E o colega lá, né, às vezes alguns têm filhos, alguns já têm filho crescendo, moram em lugares que são muito mais ruins. Então eu acho que as pessoas também precisam fazer isso, precisam estudar, então eu incentivo. Eu falo, e aí, tá estudando? E aí, como é que tá? Por que não se inscreve para isso? Por que tu não faz isso? Por que talvez eu esteja fazendo isso? Porque eu tô mudando a minha forma também de viver e de viver, né? Porque eu quero que as pessoas consigam também ter boas experiências. É inegável, e mais uma vez deixando claro aqui, que em nenhum momento eu quero me gabar por ter conseguido tal feito, né? Que eu já expliquei, inclusive, que é a custo do que é de muita dívida que a gente conseguiu fazer algumas coisas na vida, mas que eu indiretamente só tenho uma casa, um carro, viajei, casei, graças ao meu trabalho, graças ao saláriozinho base lá, que nem é tanta coisa, e aí umas cargas dobradas e mais horas extras e não sei o que, e uns empréstimos. Eu falo claramente, esses empréstimos, eles nunca seriam dados para mim se eu não tivesse um emprego. O banco nunca ia ceder um contrato de financiamento de casa se eu não tivesse um emprego. O banco não quer aprovar um financiamento de carro se eu não tivesse um emprego. Então, uma coisa que não é um salário grande, não é um salário que muda a vida, não é um salário que assim muda a vida para sempre, né, completamente, mas que é uma coisa que abre portas. Então isso permitiu que eu tivesse muitos momentos de felicidade, que eu tivesse muitos momentos bons, que eu conquistasse indiretamente pelo menos algumas coisas e vivesse momentos inesquecíveis. Inclusive, por exemplo, ontem a gente estava falando sobre top 10 momentos da vida, eu e a minha esposa. E a gente basicamente fez lá um ranking de 10 coisas, 10 momentos muito bons da vida, onde a gente percebeu que pelo menos 5 deles estavam relacionados a momentos de viagens que a gente fez. E por quê? Porque eram momentos muito bons da vida, prazerosos realmente, onde a gente viu que viver pode ser realmente bom. E tudo isso foi graças ao trabalho. Ainda que seja um trabalho que eu não gosto, ainda que seja um trabalho que não é o que eu quero, ainda que seja um trabalho que me chateia, que me estressa, que me causa problemas emocionais, problemas psicológicos, é graças a ele que eu consegui tudo isso. Então eu quero mudar de vida, quero melhorar, quero ir para um emprego melhor, quero ter uma qualidade de vida melhor. E ainda assim, e ao mesmo tempo, né, eu incentivo as pessoas para que consigam fazer isso também. Então por isso que eu tô falando, estuda, cara, você também que tá vendo, estuda. Se você não tá satisfeito, se você quer mudar, estuda. Obviamente tem gente que tem aí a veia empreendedora, que pode abrir um negócio e tudo mais. Mas se você não tem esse talento, se você não acha que tem esse talento, é o estudo. Então o estudo vai ser o quê? Você vai estar ou para fazer uma faculdade, nessa faculdade, depois que você se formar, entrar num lugar que realmente, uma coisa que dê dinheiro, que você tenha um bom retorno. E quando a gente fala de assalariado, existe um teto, né? Isso aí é um fato. Existe lá os 33 mil
depois que você trabalha bastante, que você se esforça bastante, que você usa bastante, para um dia chegar lá no... Acho que até aumentou já nesses 36, 40 mil, sei lá. E fora isso é ser empreendedor. E às vezes juntar uma coisa com a outra, né? Então ter uma faculdade e ser empreendedor. Ou então, no caso dos outros, é só ser empreendedor mesmo e tudo mais. Mas que a maioria, né, desses casos não vai conseguir chegar lá nesse topo, assim como também um funcionário público, de certa forma, nunca vai... É muito difícil chegar lá nesses 33 mil. Enfim, no teto. E também, eu acho que eu nem quero ter esses 33 mil. Obviamente, se tivesse, ótimo. Mas é uma coisa assim que talvez não vale o esforço de perder momentos da vida, perder... se sacrificar muito pelo dinheiro em si. Isso aí é assunto para outro momento. Mas de qualquer forma é isso. Você também gostou desse texto, desse que eu falei também? Então se inscreve aí, curte, compartilha, comenta e também diz a sua opinião. E se você chegou até aqui, você vai escrever a seguinte frase, ó: as pequenas coisas da vida merecem mais atenção. Um grande abraço, valeu, falou, tchau.